pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre viagens. Como manter os seus resultados durante as viagens. Agora fala para mim, quando você viaja, você consegue manter os seus resultados? Ou você tem dificuldade de lidar com os alimentos e com o peso durante a viagem? Então fica comigo nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, está aqui comigo assistindo esse vídeo, não perca a oportunidade, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e ficar atento a todas as dicas que eu trago aqui para vocês nesse canal. Então, bora lá? O que eu percebo na minha prática clínica é que muitas pessoas colocam como meta uma viagem. Eu quero atingir uma saúde ou eu quero atingir uma estética para uma viagem. E coloca ali um cronograma, às vezes uma foto para chamar a atenção, para ter aquela imagem, eu quero estar bem na praia, eu quero ficar bem naquele biquíni. Isso é legal. Eu acho que isso motiva bastante e até incentivo que vocês façam isso, tenham metas. Isso é muito gratificante. Mas durante a viagem, vocês conseguem manter os resultados que vocês lutaram com tanta dedicação? Ou chuta o balde e deixa pra lá? Voltam com a mala cheia e o peso na balança acima do que vocês gostariam? Isso não é legal. E aí, o que acontece quando as pessoas costumam chegar da viagem com esse peso excessivo que elas ganharam durante a viagem? O que acontece com o organismo? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Durante a viagem, é um período que você, com certeza, não precisa emagrecer. A viagem é para você descansar, com certeza a viagem é para você aproveitar o local onde você está, consumir os alimentos típicos da região, por que não? Não precisa emagrecer, anota aí. Mas também não precisa ganhar peso, nem 8 e nem 80. Então, eu estou aqui hoje para explicar para vocês o que pode acontecer com o seu organismo se você simplesmente chuta o balde durante uma viagem. Então, olha só, você tem ali um curto período de tempo, em média 4, 5, 7, até 10 dias é o que costuma ser uma viagem tradicional. Mas eu já vi pessoas ganharem 4, 5, 6, até 10 quilos nesse período. Então imagina o que aconteceu com esse organismo. Às vezes a pessoa passou por um processo de reeducação alimentar, estava ali consumindo os alimentos que eram muito saudáveis para o seu organismo, tanto que atingiu a sua meta. E aí na viagem, pode ser que a pessoa fale, estou de férias, e acaba consumindo muitos alimentos açucarados, frituras, bebidas alcoólicas em excesso. E isso, gente, vai afetar diretamente o intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu já vi muitas pessoas falarem, o meu intestino não funciona quando eu viajo. Mas será que o consumo de fibras está adequado? Será que o consumo de fibras está ajustado para o que a pessoa já consumia antes? Ou só porque está de viagem, não preciso consumir as fibras? Então tem aqueles cafés da manhã, normalmente em hotéis, que sempre tem as opções dos alimentos da região e tem os alimentos que são tradicionais e são ricos em fibras. Então a minha orientação para você é: consuma um pouco daqueles alimentos que são novidade para você, sem abandonar aqueles alimentos que são ricos em fibras e vão ajudar o seu intestino. Então, normalmente, quando você, em uma viagem, opta por consumir somente alimentos açucarados, o que acontece com o seu organismo é que ele cria uma dependência desse açúcar. Então eu vejo que muitas pessoas que não tinham vontade de consumir açúcar passam por um período de viagem e consomem doces, sobremesas excessivas
e voltam com essa vontade de consumir alimentos doces. É porque o nosso paladar é ajustado. Se você consome alimentos que tenham açúcar, que sejam muito doces, o seu paladar começa a perder um pouco a sensibilidade para o sabor natural dos alimentos. E você vai, na viagem, querer consumir mais alimentos doces e quando voltar de viagem, você vai querer continuar consumindo os alimentos doces. Então não significa que você não vá consumir nenhuma sobremesa na sua viagem, mas isso não pode acontecer em todas as refeições. Então, se já é um hábito seu consumir alimentos sem adição de açúcar, bebidas sem adição de açúcar, continue. Já vai lá no hotel, já opta pelo cafezinho sem açúcar, pelo suco sem açúcar, porque isso já faz parte da sua rotina. E tem algo muito importante também que eu quero falar para vocês, é sobre o intestino nas viagens. Olha só, o seu intestino funciona bem nas viagens ou ele fica preso? E desde já, se o seu intestino é preso, já corre e já salva esse vídeo para você assistir, onde eu dou muitas dicas, 5 dicas para o seu intestino preso voltar a funcionar. E uma das dicas que você já pode aplicar na sua viagem é a ingestão adequada de água. Porque às vezes na correria ali das viagens e quer conhecer um local, quer ir em um passeio, quer fazer algo diferente, às vezes não fica atenta para a quantidade de água que você precisa para se hidratar bem. Então, junto com o consumo de fibras, é muito importante que você não se esqueça na sua viagem de beber água. Porque muitas vezes, quando você sente sede, você já passou do momento de beber água, você já começou um processo ali de desidratação e isso pode fazer com que o seu intestino fique um pouco mais preso. E agora eu quero falar algo muito importante, que na minha opinião é uma das coisas mais importantes que a gente precisa estar atento na viagem: a microbiota intestinal. Gente, a microbiota intestinal é a população de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Essa população de micro-organismos pode ser saudável ou não. Isso vai depender dos alimentos que estão na nossa rotina. Então, se em uma viagem de 5, 7, 10 dias, a maior parte dos alimentos que você consome são alimentos processados, açucarados, gordurosos, a microbiota intestinal simplesmente pode mudar na sua viagem. Você sabia disso? E é muito importante você entender o que acontece quando você tem uma microbiota intestinal que não é saudável, que a gente chama de patogênica. A microbiota intestinal vai fazer com que você tenha vontade de consumir alimentos mais densos em calorias, mais açucarados e gordurosos. Então, quando você tem uma microbiota saudável, onde você já alimenta esses micro-organismos saudáveis com fibras que vão gerar ali uma fermentação, com prebióticos, você já vai fazer com que você sinta vontade de consumir alimentos saudáveis. Então, é muito comum pessoas que viajam com um paladar nutricionalmente ok, que a pessoa tem uma educação nutricional muito positiva e ela gosta de consumir os alimentos saudáveis, ela passa por uma viagem e volta com o paladar mudado. Infelizmente, isso é muito comum. Então, além da pessoa mudar os hábitos alimentares na viagem e ali na viagem ela ganhar peso, ela pode voltar dessa viagem querendo consumir alimentos que antes não fazia parte do seu hábito alimentar. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Vocês podem sim, como eu disse no início do vídeo, vocês podem sim conhecer os alimentos regionais, mas sem abandonar os hábitos saudáveis. E eu vou deixar para vocês aqui no descritivo desse vídeo algumas dicas a mais que vocês podem ter sobre como manter
os resultados durante a viagem. Então, vou deixar aqui o link para vocês, onde vocês vão poder fazer o download de um material muito legal que eu elaborei para vocês com dicas especiais, onde vocês vão poder levar para a viagem de vocês, acompanhar a alimentação, com tudo isso que eu falei para vocês aqui e muito mais. Então, não deixe de fazer o download para você ter esse material para vocês. E você? Gostou desse vídeo? O que você achou dessas informações sobre viagem? Especialmente sobre o intestino. O seu intestino funciona bem durante as viagens? Coloca aqui nos comentários para mim. Já teve alguma viagem que você foi e voltou com mais peso na balança? E o seu paladar já mudou depois que você voltou de alguma viagem? Eu quero saber. Coloquem para mim tudo isso aqui nos comentários, que é uma forma de eu ver o que vocês querem saber e também responder vocês, trazer mais ainda informações específicas para vocês. Então não deixem de comentar. E não se esqueçam, se você tem algum probleminha no intestino quando você viaja, vai lá, assiste o vídeo que eu deixei para vocês, 5 dicas que vão fazer o seu intestino voltar a funcionar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que já está programando uma viagem. E se você está programando uma viagem, não deixe de fazer o download do material que eu deixei aqui o link para vocês. A teoria está lançada. Agora é com vocês na Nutrição Prática. Um beijo!